Beleza. Isso aqui foi um resumo do que nós fizemos na aula passada. Então, só para não ficar tão, né, com tanta coisa ali, né, na imagem, eu separei os 3 casos aqui. Ela vai ter esse estilo, a exponencial vai ter esse estilo. Note que ela é y igual a elevado a x. Então, ela vai ter esse tipo de gráfico quando a for um número fixo maior do que 1. Quando a for 1, então vai ser 1 elevado a x, vai ser desse jeito. E quando a estiver entre 0 e 1, ela vai ter esse formato. Ok? Então, vamos a algumas propriedades das funções exponenciais que nós conseguimos ver pelo seu gráfico. Ok? Então, propriedade número 1. Seu gráfico passa pelo ponto 0,1. Sempre. O gráfico dessa função exponencial sempre passa pelo ponto 0,1. A gente já viu isso. A gente fez vários testezinhos. Ok? Segundo, o seu domínio é o conjunto dos números reais. Eu escrevi no português aqui para ficar claro. Ok? A sua imagem é o conjunto dos números reais estritamente maiores do que 0. Ok? De 0 para cima e não inclui o 0. Agora, olha só isso aqui. Isso aqui é importante para a gente definir o logaritmo. Essa 4 aqui, a 4 e a 5, né? Se o A for maior do que 1, então f é estritamente crescente. Isso é, satisfaz isso aqui. Se o x é maior do que o y, então... x maior que y implica que o f de x é maior que f de y. O que isso significa? Vamos voltar aqui no gráfico aqui. Deixa eu pegar essa parte aqui que se encaixa lá no item 4, né? O A é maior do que 1. Beleza, A é maior do que 1, o gráfico dela é desse jeito, passa por aqui, domínio é os reais inteiros, a imagem é só os reais positivos, esse é o estilo do gráfico. E esse gráfico nós dizemos que ele é crescente. Uma função que é estritamente crescente é uma função que, se você estiver indo no sentido positivo do eixo x, for possível você andar no gráfico da função, você sempre estará subindo. Simples assim. Então imagina que tem uma formiguinha andando aqui, ela vai sempre subir o morro. Okay? Se isso acontece, significa que a minha função é uma função crescente. Algebricamente, o que isso significa? Isso significa que se eu pegar quaisquer pontos do domínio, eu vou chamar esse ponto aqui de x e esse ponto aqui de y. Ok? Talvez a letra confunda vocês. É porque está escrito aqui, né? Mas, beleza, vamos abstrair. Okay? São 2 pontos. Deixa eu colocar x1 e x2 aqui. Ó. Só para você não confundir o x. Já passei de página aí, não dá. Vou colocar assim, ó, x1 e x2. Okay? Então, são dois pontos do domínio. É o x1 e o x2. Vou olhar para a imagem de cada um. Quem que é a imagem do x1? A imagem do x1 está aqui. Essa parte aqui. Quem que é a imagem do x2? A imagem do x2 está por aqui. Então, isso aqui é a f de x2. E essa daqui, que está aqui embaixo, é a f do x1. Ok? Então, se eu olhar aqui no eixo y, que é positivo nesse sentido, o f de x1 ele é menor do que o fx2, né? Fx2 está mais para cima. Então, é isso que a gente está dizendo lá. A gente está dizendo o seguinte, olha... Nós estamos dizendo o seguinte, ó, sempre que você selecionar 2 pontos no domínio, onde... vamos colocar assim, ó, nesse caso aqui, né? Só para obedecer aqui aqui ele colocou maior, então deixa eu só mudar aqui. Vou pegar 2 pontos, ok? Obedecendo essa regra. O x2 é maior do que x1, que é o que aconteceu aqui. Okay? O x2 é maior do que x1. Isso vai implicar que a imagem desse, ok?
a imagem do x2 será maior que a imagem do x1. Só isso. F de x1. Então, isso aqui, olha, dizer matematicamente isso aqui, geometricamente significa isso aqui. Sempre que você selecionar 2 pontos, o que tiver maior, a imagem vai ficar por cima do que tiver, do que for menor. Se isso acontecer, o gráfico vai estar subindo. Beleza? Ok. Então, isso é ser estritamente crescente. Ok? Isso aqui é ser estritamente crescente. E o que é ser estritamente decrescente? O que você acha que é? Estritamente decrescente é, né, se a formiguinha estiver andando aqui, ó, tá descendo num tobogã, né? Numa montanha russa. Ok? E isso acontece quando a minha base é um número fixo que está entre 0 e 1. Quando isso acontecer, o gráfico vai ser desse jeito, a função será decrescente, estritamente decrescente. Então, ó, se o A estiver entre 0 e 1, então F é estritamente decrescente, isto é. Olha só a diferença entre o primeiro e o segundo. Vou até dar um zoom aqui para você ver. Aqui, ó. O mesmo, ok? Aqui, ó, x maior que y, x maior que y. Quando é crescente, a imagem mantém, o f de x é maior do que o f de y. Quando é decrescente, o sinal aqui, ele troca, ok? Se for maior, vai ficar menor e vice-versa. Então, quando é decrescente, ocorre o contrário, né? Se eu pego 2 pontos com essa ordem, quando eu aplico a imagem, a ordem deles, a ordem da imagem se inverte. Então, geometricamente, ó, eu vou pegar aqui, ó, o x1 e aqui o x2. Olha onde foi parar a imagem do x2. A imagem do x2 está aqui. E olha só onde está a imagem do x1. A imagem do x1 está aqui. Então, o meu f de x1, né, o f de x1, ele é maior do que o f de x2. Okay? Só que o x1 é menor que o x2. Okay? Então, isso acarreta ser decrescente. Beleza? E é sempre assim. A elevado a x, se o a for maior que 1, ela é crescente. Se o a for entre 0 e 1, ela é decrescente. E se o a for 1, ela é crescente ou decrescente? Então, ela não é estritamente crescente nem estritamente decrescente. Ela continua sendo monótona, mas você pode dizer que ela é crescente e decrescente ao mesmo tempo. Porque aí, algebricamente, é só uma questão de colocar menor ou igual, okay? Maior ou igual, menor ou igual. Aí, como ele aceita o igual, pode ficar tudo nivelado no mesmo valor. Mas o fato é que essa daqui não tem graça, ok? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Qual que é a importância de tudo isso? Ok? Vocês estão entendendo? Quem entendeu aí o que eu falei até agora? Dá um ok aí, por gentileza. Beleza. Antes de eu falar a importância disso aqui para o logaritmo, eu acredito que tenha mais uma parte aqui, algumas, isso. O número E, vocês se lembram de ontem quando eu falei do π, né? Você pega uma fita métrica, né, e pega qualquer coisa circular e mede o comprimento daquela coisa circular. Depois mede o diâmetro, faz a divisão do comprimento circular, dividido pelo diâmetro. Os dois números você achou. Esse número é constante, ele sempre será π, ok? Então, o π está em qualquer coisa que seja circular, esférica, né? Qualquer coisa redonda, ok? Agora, e o número E? De onde é que saiu esse número? E, né? Bom, para nós entendermos de onde saiu o número E, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa parte aqui. Essa parte aqui é sempre complicada. Vou ter que tirar isso aqui daqui. Peraí. Vou pegar um cantinho aqui. Aqui. Beleza. Número E. Colocar aqui. Acho que é esses dois aqui. What the fuck? Aqui e esse aqui.
Ok. Beleza. Vamos olhar para isso aqui, olha. Eu tenho aqui a minha função exponencial. Ó. Tá vendo? Essa daqui é a minha função exponencial, ok? E vocês estão dentro dessa função azul, que é a minha função exponencial, eu tenho um ponto, ok? E por esse ponto eu tenho uma reta que a gente chama de reta tangente, que isso aqui está extremamente relacionado com derivada, ok? A derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto, ok? Na abscissa do ponto, né? Então eu vou andar aqui com esse ponto. À medida que eu ando com esse ponto aqui, a gente consegue ver a reta tangente, ok? Eu vou parar esse ponto aqui lá naquele ponto especial, ok? Naquele ponto especial, que é o 0,1, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, olha, note que se eu altero o valor da base, ok? A minha função mexe, né? E a reta verde é uma reta tangente. Então, ó, ela também mexe. Ó. Se eu pegar uma base entre 0 e 1, ela vai mudar, né? A minha função exponencial vai mudar e a reta tangente está mudando. Ou seja, a inclinação da reta tangente muda de acordo com a minha nova função, ok? Só para ficar claro, quem está variando não é a base, quem varia é o x. O negócio é porque para cada base que eu pego, eu estou gerando uma nova função. Isso aqui é uma família de funções a um parâmetro, ok? Mas fixado essa base, a gente tem uma função exponencial. E aí a questão é, eu estou aqui, né? Estou varrendo aqui, tá, beleza, aqui ó, na brincadeira. Aí a pergunta é, será que existe um valor aqui para a base, para eu colocar aqui, de tal forma que esse ângulo aqui será um ângulo de 45 graus? Opa, eu falo 45, escrevo 40. 45 graus. Será que eu consigo arrumar aqui um valor aqui para a base de tal forma que o ângulo seja de 45 graus? Vocês acham? Quem acha que sim? Olha só, aqui, se eu pegar aqui mais ou menos o ângulo é de 0, ok? Aí eu vou aumentando aqui, o ângulo vai aumentando. Será que ele vai chegar em algum momento ao ângulo de 45? Né? Olha só, se eu for bem para frente assim, ele vai ficar bem inclinado, né? Será que ele passa em algum momento pelo ângulo de 45? Acha o quê? Acha o quê? Eu não falei achar? E aí... o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Vamos olhar para essa função f de x igual a 2x. Se eu colocar f de x igual a 2x, né? Vou pegar aqui, vou colocar mais ou menos 2. F de x igual a 2x, a minha função tem esse jeito. Por esse ponto eu tenho essa reta tangente. Qual é o ângulo dessa reta? Qual é o ângulo que essa reta tangente faz com o eixo x? Dá para calcular tranquilamente. Ok? Só que nesse caso aqui a gente calcula usando o limite, né? Agora, se eu pegar um outro aqui, ó, meio, aqui, ó, qual que é esse ângulo aqui? Okay? Qual que é esse ângulo aqui? Ou, se eu for olhar, né, também o ângulo que faz com o eixo x, que é esse ângulo maior. Tem um ângulo. Aí a questão é, eu quero andar aqui até encontrar um número de forma que essa reta tangente faça um ângulo de 45 graus com o eixo x. Ok? Então, sim, em algum momento esse ângulo o ângulo que essa reta faz com o eixo x vai ser 45. Nesse exato momento, e só vai ter um momento, só uma circunstância, nesse exato momento, eu vou olhar para a minha função exponencial. Ok? Então, vamos supor que seja... Como eu já sei quem que é, né? Então vou até colocar mais ou menos próximo dele aqui. Mais ou menos. Se eu mexer muito vai ficar mais distante, ok?
Mas, então, vamos supor que esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus, ok? Então, essa daqui é uma função exponencial, né? E aí a pergunta é quem que é a base? Quem que é a base? Para isso aqui, para essa reta ficar 45 graus. A base é um número que eu sei que existe e esse número eu chamo de E. Okay? Esse número ele é aproximadamente 2,718, acho que 28, é um número irracional, né? Então, é esse. Então, daí que nasce o E, ok? Se eu for fazer isso aqui usando o cálculo 1, né, essencialmente o número E, ele é definido por isso aqui, ó. E é o número que satisfaz essa equação aqui, ó. Quando eu pegar aqui, ó, o limite de a elevado a x menos 1 dividido por x, quando x tende a zero, isso aqui vai dar 1. Okay? Existe um número a que satisfaz isso aqui. Esse número a nós chamamos de E. Moral da história, se eu pegar o E e jogar aqui, esse limite aqui será 1, vindo exatamente da definição. Agora, como é que eu produzi isso aqui? Isso aqui você vai ver quando você estiver vendo o limite, funções trigonométricas e derivadas lá no cálculo 1, beleza? Mas a interpretação geométrica para vocês aqui nessa circunstância eu acho que é a mais ideal. Vocês entenderam a ideia de onde é que surgiu o E? Né? Você pega a reta tangente e aí você vai inclinando. Quando ela ficar 45 graus, você vai olhar para a base. Essa base a gente chama de E. Beleza? Ok, então já ouvimos falar sobre o número E. Ok. Então é basicamente isso aí, né? Eu coloquei uma figura aqui. Você tem aqui, ó, esse de azul é a minha função. Então y igual a e elevado a x, né? E a minha reta tangente a essa exponencial por esse ponto tem coeficiente angular 1. Por que o coeficiente angular dela é 1? Porque o coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui é 45 graus. E vocês já devem ter ouvido falar que a tangente de 45 é 1. Não é? Mas o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, né? Então, como o ângulo é 45, então dá 1. Então o coeficiente angular é 1. Beleza? Então aí esse é o número E. Ok. Let's go to the next. Beleza. Agora vamos definir a função... beleza. Agora nós vamos voltar a essa parte aqui. Ok? E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quando a função exponencial, para quais valores de a função exponencial tem inversa? Pergunta valendo meio pontinho. Então, pergunta. Para quais valores de para quais valores de quais valores de a função exponencial, que é essa função aqui, né? F de x igual a elevado a x, possui inversa. Possui inversa. Ok? Todo mundo entendeu a pergunta? Tá indo rápido? Tá bom. Vamos voltar aqui. Eu preciso que vocês me falem aí algum ponto que vocês queiram voltar. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um review desde o início, né, que eu comecei a falar, só para a gente ter uma ideia, para a gente
atualizar aqui o sistema. Vamos ver aqui, beleza. Até aqui nós tínhamos visto na aula passada. Então aqui é o x, aqui é o y. O domínio da minha função exponencial, para qualquer que seja a minha função exponencial. Okay? É sempre a reta inteira e a imagem é sempre estritamente maior do que zero. Beleza? Aí, ok. Então, eu separei aqui em casos, né? Quando o x é maior, quando a é maior do que 1, o gráfico da minha exponencial vai ter essa cara. Ok? Quando o x, quando a base é um número fixo entre 0 e 1, o gráfico da minha função exponencial vai ter essa cara. Ok? E quando for 1, vai ser uma retinha aqui. Beleza? Isso que eu acabei de falar, bom, isso significa que, geometricamente, a minha função ela é crescente aqui, ela é decrescente aqui. Ser crescente aqui é dizer que se eu pegar quaisquer dois pontos numa certa ordem e eu olhar para a imagem deles, a ordem vai ser mantida. E ser decrescente é dizer que se eu pegar quaisquer dois pontos numa certa ordem e eu olhar para a imagem dele, a ordem das imagens vai ser trocada, por isso que ela é invertida. No matematiquês é isso que significa, né? Eu trocar ali, ter essa setinha e tudo mais. Ok? E aí o próximo passo eu peguei essa reta tangente, né? Eu sei que todas as funções exponenciais passam por aqui, peguei a reta tangente ao gráfico da função exponencial que passa pelo ponto 0,1. Se eu mexo com a base da exponencial, o gráfico mexe, ok? Se o gráfico mexe, a tangente também mexe, ok? Vai ter uma certa base no qual a minha tangente vai ter uma inclinação de 45. Essa base eu chamo de E. Ok? E eu acredito que é só isso. Essa parte aqui eu não cobro de vocês não, viu? Eu coloquei aqui só para dizer que se em algum momento você se deparar com isso aqui, é essa aula aqui que você tem que ver a interpretação geométrica, caso você não entenda. Ok? Mas isso aqui eu não cobro não. Isso aqui eu não falei ainda. E aí eu voltei aqui para trás exatamente para fazer a seguinte pergunta. Pergunta valendo R$10.000. Para quais valores de A, ou seja, quais valores dessa base aqui, okay, a minha função exponencial possui uma inversa? Tempo. Vocês podem pedir ajuda, entendeu? Podem ligar para alguém. Podem pedir ajuda para os seus colegas da plateia. Podem pedir dica para o professor. E aí, pessoal? Todo mundo entendeu a pergunta? Cadê o Kyuri? Peça ajuda. O Kyuri, eu tô suspeitando que o Kyuri é aluno fantasma agora, hein? Ah não, o Kyuri tá aí, ó. O Kyuri fez um robozinho bacana. O robô ele consegue até entender quando é que eu tô pedindo a participação dele. Ele já responde certinho. Não é, Kyuri? Já sabe programar. Olha, a Raquel disse que vai chutar, hein? Se errar, vai cair um piano na sua cabeça, hein? Olha só. Não é qualquer valor, não. Só não pode ser elevado a 1. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Vou anotar aqui o meio pontinho. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Por que isso é verdade? Isso que a Daniela acabou de falar. Vamos olhar para o gráfico e lembrem-se do que nós estudamos para a primeira prova sobre função inversa. Quando é que uma função tem inversa? Vocês se lembram disso? De trocar aqui, ó. Vocês se lembram?
O Daniel já está com 2 pontos, hein? De meio em meio. Claro, é isso mesmo. Vocês se recordam sobre entender quando é que uma função tem inversa? Vocês se lembram disso aqui? Ó? Passe uma reta horizontal no gráfico. O gráfico só poderá cortar a reta horizontal só poderá cortar o gráfico num único ponto. Se isso ocorrer para qualquer reta horizontal, significa que o gráfico dessa função, a função cujo gráfico é esse, é inversível. Vocês se lembram disso? Então, estou passando aqui, ó. Olha só, se eu passar aqui... Eita, grosso. Se eu passar retas horizontais aqui, ó. Se eu passar retas horizontais aqui, o que está acontecendo? Essas minhas retas horizontais cortam os gráficos dessa função exponencial que está nesse estilo e que está nesse estilo sempre num único ponto. Então as funções exponenciais que são dessa forma e dessa forma são todas invertíveis, ok? Ou inversíveis. Agora essa daqui não tem como, né? Porque se eu traçar uma reta horizontal, né, aqui, se eu traçar essa reta horizontal aqui, ó, ela corta em todos os pontos, então não tem como inverter isso aqui. Se eu fosse inverter isso aqui, né, se eu fizesse isso aqui, o resultado seria o quê? Seria uma função que tem esse gráfico aqui, né? Ou seja, nem função é, ok? Agora, essas aqui são possíveis nós invertermos, ok? É possível nós invertermos. Vocês entenderam a ideia? Por que que... Então, a resposta, para quais valores de A, essa função é inversível? Para quaisquer valores de A maior do que 1 e entre 0 e 1, mas para 1 não pode, ok? Não vou nem escrever isso aqui, vocês estão escutando. Então, resposta, no caso do item A e C. Deixa eu escrever aqui, ó, resposta. Resposta para A maior do que 0 e diferente de 1. Ok? A maior do que 0 diferente de 1. Beleza? Tudo ok? Eu quero saber se vocês entenderam isso aqui, ok? Porque o logaritmo nasce daqui, ok? O logaritmo nasce daqui. Ok? Então, vamos ver o nascimento do logaritmo. Vamos ver aqui, ó, o Big Bang. Deixa eu só escrever a definição aqui passar pela definição do logaritmo. Ok? Aqui, ó. Definição de função logarítmica. Notemos que f de x igual a elevado a x é uma função inversível, né, para um certo a, né? Para a diferente de 1. Né? Então, denotamos por f a menos 1, né, a inversa dessa função. Note que essa função aqui, ela depende desse número a, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, que ela depende do número a, ok? Ela depende do número a. Isso significa... O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Isso aqui é uma função exponencial. Vou pegar uma g, né? Mas isso aqui também é uma função exponencial, ok? Aí, ambas são funções exponenciais. Quando eu falo função exponencial, tem infinitas funções exponenciais, né? Basta que a variável esteja no expoente. Beleza. Bom, mas note que a minha base é maior do que 1. A minha base aqui é maior do que 1. Então, ambas essas aqui, tanto a f quanto a g, são inversíveis.
A inversa dessa aqui, a inversa dessa, essa aqui tem a inversível. A inversa dessa, ó, vou colocar aqui na frente. Ó. Isso aqui não é nem a inversa da f, que é a f menos 1 de x, né, ela vai depender desse número. Eu chamo isso de log na base 2 de x. Então, o número que está aqui, ó, o número aqui da base, ele vem no nome da minha função inversa, ele vai aparecer aqui, olha, log na base 2 de x. E quem que é a inversa da g? A inversa da g, que é a g elevado a menos 1, né? É o log, nós chamamos isso de log na base 3 de x. Ok? Então, mudou a base, é o log numa outra base. Ok? Então, esse número que está aqui é a base do log e esse número que está aqui é a base da exponencial. Né? Então, voltando aqui, olha, se aqui é o a, então aqui a base da minha exponencial é o a, então a base do log é o a. E aí eu vou dizer, ó, se essa função ela é inversível, a inversa dela eu vou chamar de logaritmo na base a de x. Entendeu? É isso que a gente chama. E daí nasce o logaritmo. Okay? O logaritmo é a inversa da função exponencial. E é aí que nasce o logaritmo. Agora nós vamos aprender a trabalhar com o logaritmo. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai ver é, nós vamos encher. A primeira coisa que nós vamos fazer é entender o gráfico da função logarítmica. Porque aí todas as propriedades e tudo que a gente for trabalhar, a gente pode recorrer ao gráfico. Vamos entender o gráfico da função logarítmica. A função logarítmica é uma função muito malvada? Não. A função... Pessoal, esse negócio aqui não tá funcionando não, tio? What the fuck? Antes de eu fazer isso aqui, pessoal, quem que é mais fácil? O gráfico de uma função tangente ou de uma função secante ou o gráfico da exponencial? A exponencial ela não é periódica, ela é uma função inversível, né? Ela só passa por esse ponto aqui sempre e sempre faz esse tipo de curva. Se a gente mudar a base, só muda o lado, né, basicamente. Ok? Quem que vocês acham que é mais fácil? O gráfico da função exponencial ou aqueles gráficos que nós fizemos das funções trigonométricas? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Isso daqui é muito mais simples, né? Beleza. Não, mas o negócio é porque para você entender o logaritmo, a função logarítmica, o ideal é para você trabalhar com logaritmo, né? O ideal é você entender o gráfico. Pessoal, essa função azul é a função é a exponencial. E essa, então, vamos supor aqui, ó. Isso aqui é o 2,7, isso aqui é o e, né? Ok. Ok, deixa eu colocar assim, ó. Essa função aqui é a função e elevado a x. Tá certo, tá certo. Isso aqui é e elevado a x. Okay? Deixa eu mudar aqui para não confundir vocês já de imediato. Eu vou colocar 2. Vou colocar aqui 2. Okay, então, 2. Okay. Então essa daqui é a função
2 elevado a x, ok? Ela é inversível? Ela é inversível. Olha só, ela é inversível. Se eu passar as retas horizontais, só vai cortar num ponto, ok? Qual que é a inversa dela? Eu teria que pegar isso aqui e fazer assim, ó. Okay? Se eu fizer isso, eu vou obter exatamente essa função vermelha aqui. Como que eu sei que ela está certinha? Okay? É porque o gráfico da minha função inversa, ela é simétrica, ela é um espelho com respeito a essa diagonal aqui que está pontilhada. Ok? Então, essa daqui de vermelho é a inversa dessa função 2 elevado a x. Ok? Como é que é o nome dessa função? Alguém sabe o nome dessa função? O nome dessa função é log. Vocês querem que eu escreva de vermelho? Vou colocar de vermelho aqui, ó. O nome dessa função é log na base 2 de x. É o nome da função. Okay? Então, log na base 2 de x é uma função que é a inversa dessa função exponencial, e o gráfico dela tem esse estilo. Por que o gráfico dela tem esse estilo? Porque o gráfico dela é simétrico com respeito à diagonal ao gráfico da função exponencial, que tem esse estilo porque a gente já ficou trabalhando com o gráfico há um tempão, né, da exponencial. Eu peguei valores aqui e vi que aumenta muito, peguei valores aqui e vi que diminui, peguei o zero aqui fica no 1. Então a gente já tinha estudado o gráfico da exponencial. O gráfico da logaritmo a gente só espelha. Ok? Quem entendeu isso que eu falei? Que o gráfico do logaritmo é isso aqui. A pergunta que eu vou fazer... o logaritmo, por definição, é a inversa de uma função. Então, o gráfico dele tem que ser um espelho. A pergunta que eu vou fazer é... Quem é esse ponto aqui, ó? Quem é esse ponto aqui? Quem é esse ponto do plano? Pontos do plano têm duas coordenadas. Quem que é esse ponto do plano? Esse ponto do plano exatamente é o ponto 0,1? Não, esse ponto do plano é o ponto 0,1. E quem que é esse ponto do plano? Isso, é o 1, 0. Okay? Por quê? Porque é simétrico, ok? É simétrico. Então, isso aqui é o 1, 0. Ok? 1, 0. Ok? Agora, quer ver? Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou mexer com essa parte aqui. Eu vou colocar lá no 3. Olha só o que vai acontecer. Ó. Coloquei aqui no 3. Está no 3. Então, agora eu tenho um novo gráfico. Esse gráfico aqui é a função 3 elevado a x. Deixa eu de amarelo. E essa daqui é uma nova função. Que função que vai ser essa daqui, pessoal? Que função que vai ser essa daqui? Essa daqui vai ser a log na base 3 de x. Por quê? Porque ela é a inversa da função exponencial 3 elevado a x. E aí a questão que você tem que perceber é que, novamente, ela está amarrada nesse ponto. O logaritmo está amarrado no ponto 1, 0. Por quê? Por que o log na base 3 de x passou também pelo 1, 0? O log na base 2 de x passou. O de 3 também passou. Por quê? Porque o 3 elevado a x está amarrado no ponto 0, 1. Ok? Então, esse daqui está amarrado aqui. Vocês entenderam a situação? Eu vou mexer aqui com o... Vou colocar o valor 4 aqui, só para você ver o que vai acontecer. Ó. Vou colocar 4 aqui. Ó. Beleza, 4 praticamente. Então, olha só, ela ficou um pouco mais inclinada. Agora, isso aqui é o 4 elevado a x, uma função exponencial. E quem é que vai ser essa função aqui?
Quem que vai ser essa função? Essa função será a função log na base 4 de x. Ok? Novamente ela passa por esse ponto, está amarrado nesse ponto. Ok? Vocês entenderam a ideia? Ok. Deixa eu mexer mais um pouquinho aqui. Ó, 4, assim. Olha só o movimento. Tá vendo? Eu estou movimentando e esses dois pontos estão sempre amarrados, tá vendo? Esse amarra a exponencial e esse aqui amarra o logaritmo. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou baixar a minha base, vou deixá-la entre, por enquanto estava sempre maior do que 1, agora eu vou deixá-la, vamos colocar no 1, vamos colocar a base no 1, para ver o que acontece. Pronto, tá praticamente 1 aqui. Se eu mexer demais eu não consigo. Tá praticamente 1, ok? Não tá 1 perfeito, não, tá praticamente 1. O que que acontece? Quando a minha função exponencial, ela fica horizontal. O espelho dela vai ser algo vertical. Isso aqui vai ser função? Isso aqui é gráfico de função? Sim ou não? A que está de vermelho é gráfico de função? Sim ou não? O que que vocês acham? A que está de vermelho é gráfico de função, sim ou não? Não, né? Por que que ela não é gráfico de função? Porque um único ponto é elevado em infinitos outros pontos, ou mais, em particular, em mais de um ponto. Então, isso aqui não é gráfico de função. Mas eu gero essa curva aqui quando o meu expoente aqui for 1, ok? Isso significa que não existe log na base 1. Não existe log na base 1. O log ele ia gerar essa reta vertical, ok? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, não existe log na base 1 de x, ok? Não existe. Quando a base for 1, a exponencial, né, o 1 elevado a x é 1, o elevado a x é 1, e o log na base 1, se existisse, teria que ser isso aqui, deixaria de ser uma função, ok? Então, na base 1 não existe. Agora, eu vou pegar uma base menor do que 1, entre 0 e 1. E aí a gente vai ver o que acontece com o log. Ok? Então, o que acontece com o log? Olha só o que está acontecendo. A minha função exponencial, ela passou agora descendo, né? Lembra quando A está entre 0 e 1? Decrescente, né? É uma montanha-russa descendo. Se eu fizer uma reflexão com respeito à diagonal, eu vou gerar essa curva vermelha, que é uma função, ok? Então, se esse daqui, por exemplo, se eu colocar o A aqui igual a meio, por exemplo, ó, A igual a meio, A igual a meio. Então, esse daqui é o meu 0,5 elevado a x, ou meio elevado a x, ok? Meio elevado a x ou 0,5 elevado a x. E quem que é esse, deixa eu apagar isso aqui, porque tá... Quem que é esse... Aqui. Quem que é essa função aqui? Essa função é a função log de quê? De meio, log na base meio de x, ok? Então a base do log aqui é exatamente essa base, mesma base da exponencial. Ou seja, quando a base do log está entre 0 e 1, o meu log fica dessa forma aqui, ó, ok? Ele fica dessa forma.
Okay? Quando está maior do que 1, ele vem daqui de baixo, passa por esse ponto aqui e vai assim. Okay? Ou seja, é basicamente uma simetria com respeito a esse eixo X aqui, ó, ao eixo X. Né? Vocês se lembram lá quando o log da outra forma ele fazia algo mais ou menos assim, né? Dá uma olhada para o gráfico do vermelho e para o gráfico do amarelo, né? Então ele está sempre amarrado aqui, né? A hora ele faz assim, quando a base dele for maior do que 1, e a hora ele faz assim, quando a base for menor do que 1. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, vou mexer mais um pouquinho aqui. Ó. Só para você ver a dinâmica. Ok? Base entre 0 e 1. E base maior do que 1. Ok? Aí a primeira pergunta que eu faço para você é: o log é uma função? Beleza, então log é uma função. Vou pegar aqui. Se a minha f de x... Vamos pegar assim, ó, 2 elevado a x. A minha f menos 1, né, a minha função inversa de x, é a função log na base 2 de x. Aí eu pergunto para vocês, quanto é que vale o log a menos 1, né? O log no número 1, quanto que vale o log de 1? Isso aqui vale quanto? Sério mesmo, Raquel? O log de 1 vale 0? Sério mesmo? É verdade, é verdade. Quando eu estou marcando aqui o número 1 para x, a minha função está cortando o eixo x, não é verdade? Então ele vale 0, ok? Vale 0. Aqui, ó. Vale 0, muito bem. Então, o log de 1 é igual a 0. Ok? Log de 1 é igual a 0. Então, é o primeiro fato, né? Uma notação aqui. Notação. Se eu considerar essa função aqui, olha, a função exponencial com aquela base especial, lembra aquela base especial, o ezinho, que é aquele número que deixa a reta inclinada 45 graus, né? Então olha para essa função, a exponencial. E toda vez que alguém falar exponencial, basicamente você vai pensar nessa função, é o e elevado a x. Ele é muito mais comum de se usar, tanto é que ele é chamado de logaritmo natural, porque ele tem muita aplicação na natureza, né? Então, quando falar função exponencial, você vai lembrar do ezinho elevado a x, ok? Então, olha para essa função. Quem que é a base aqui? É o e, não é? Então, ela é inversível? É inversível, porque a base é maior do que 1, né? A base essa função é inversível, né? Desde que a minha base seja diferente de 1. Quem que é a inversa dela? A inversa dela é o log na base ezinho de x, ok? O log na base ezinho de x. Mas essa base é muito especial. Então eu chamo esse log, a notação, eu chamo esse log aqui de ln de x, que é logaritmo natural, ok? Então toda vez que você enxergar a ln, você pode lembrar que é o log na base e, ok? Então ln de x, ok? Então olha só, se eu tenho aqui o plano cartesiano, ó, o e elevado a x está aqui, e o ln de x está aqui. Ele passa por esse ponto, passa por esse ponto. Aqui é o ln de x e aqui é o e elevado a x. Ok? Beleza? Elevado a x, ln de x. Quem que é o ln de 1? Quem que é o ln de 1?
Quem que é o meu ln de 1? Quem que é a inversa, né? Avaliado no 1. Quem que é o ln de 1? Quanto que vale o ln de 1? Se eu conseguir colocar no E aqui certinho, né? O que está acontecendo? Nada está mudando, né? Com respeito ao logaritmo, né? Essa daqui, né? Como esse aqui é o E elevado a x, okay. Como esse aqui é o E elevado a x, então essa daqui é o ln. ln de x, ok? Quanto é que vale o ln de 1? O ln de 1 é 0 também. Aqui, ó. Quando eu pego o número 1, ele vai estar cortando o eixo x. ln de 1 é 0. Ok? Então, ln de 1 é 0. Na verdade, o logaritmo em qualquer base, quando avaliado no número 1, é 0. Ok? Então, aqui também é 0. Em geral, ó, no geral, ou mais geralmente, a função logarítmica, em qualquer base, quando avaliada no número 1, ela sempre será 0. Ok? Porque... Sim. Sim, é a mesma coisa. Geralmente o log é quando a base é 10. Quando aquela basezinha for o número 10, a gente chama de log. Quando for qualquer outra base, a gente coloca a basezinha. Quando a base for o E, a gente chama de ln. Okay? E o ln é o mais usado. Né? Por que o gráfico virou? Por que o gráfico virou? Como assim? Você fala aqui nessa parte aqui? Ah, não, por que ele virou ln? Não, é porque eu cheguei aqui, ó, e coloquei 2,7 aqui, ó, 2,71, mais ou menos aqui. Eu não consigo colocar muito próximo. Mas o fato é que eu tentei aproximar isso aqui pelo número E. Aí quando eu deixei mais ou menos no E, então esse aqui é o E elevado a x, e esse aqui é o log na base E de x. Então é o ln de x. É por isso. É porque eu mexi aqui. Ok? Vocês estão entendendo mais ou menos a situação? O que você tem que ficar gravado na sua mente é esse gráfico aqui, ó. Entendeu? O gráfico do ln quando a base... O gráfico do ln é isso aqui, né? O gráfico do log quando a base é maior do que 1, né? Ele é esse estilo aqui, ó. Ele passa por esse ponto e ele faz isso aqui, entendeu? Isso você vai resolver muita questão só lembrando desse gráfico. Muita questão você resolve só lembrando desse gráfico. Okay? Por isso que é importante, é importante você entender esse gráfico. Aí eu coloquei aqui, ó. Aqui eu tenho a diagonal. Isso aqui eu tenho a função exponencial a elevado a x com a maior do que 1. E esse aqui é o log na base A de x com a maior que 1. Okay? Então ela é crescente também. Note que essa função também é crescente. Ó, ambas as funções são crescentes. Ó, imagina uma formiguinha andando aqui, ó, ela vai subir. E ela andando aqui, ela vai subir também. Okay? Qual que é mais fácil para a formiguinha? Subir o azul ou subir esse rosa? O que você acha? Mas é normal, é normal. Por quê? Porque aqui eu falo devagar e tal, eu não estou fazendo conta, tá vendo? Mas é normal, ok? Mas eu não vou passar nada que vocês não consigam fazer em prova, ok? Qual que é mais fácil para a formiguinha subir, o azul ou o rosa? Mas quando não tem... Então, aí é que tá, né? No azul, o que está acontecendo? Né? Vamos supor que para ela subir a partir do x e do x... É porque é complicado, né? Porque vocês estão imaginando que ela está subindo desde aqui, né? Então, beleza, isso é verdade.
Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos imaginar, deixa eu melhorar a pergunta, porque senão vai dar na mesma, né? A dificuldade vai ser a mesma. Para x maior do que 1, ok? Daqui para frente, qual que é mais difícil para a formiguinha subir? Daqui para frente. Né? Ou seja, a formiguinha vai fazer isso aqui ou vai fazer isso aqui. Qual que é mais fácil, o azul ou o rosa? O rosa, né? Por quê? Porque o rosa ele vai subir para sempre, só que ele vai subir tendendo a ficar menos inclinado, né? Mais flat, né? Enquanto que a exponencial não, você está com um foguete aqui, você empinou para cima e vum. Né? Então aqui vai ser, você não vai subir, você vai escalar isso aqui. Enquanto que isso aqui, ó, vai ser só alegria. Vai subir para sempre, mas vai ser só alegria. Okay? O que ocorre de diferente aqui, né? Daqui para cá você praticamente fica no horizontal, né? Enquanto que isso aqui vai ficando extremamente inclinado, né? Se você for subir daqui. Né? Isso por quê? Porque uma é o espelho da outra, né? Se essa daqui vai inclinar muito e essa aqui é o espelho, então essa vai inclinar para cá, enquanto essa inclina para cima, essa inclina para cá. Mas essa daqui nunca fica horizontal. Ela nunca faz isso aqui, ó. A função logaritmo nunca faz isso aqui, ó. Nunca, ok? Ela sempre vai estar subindo um pouquinho, ok? Porque se ela fizesse isso aqui, ela deixaria de ser inversível. Aí essa função inversa dela não existiria, ok? A função logaritmo, ela tende para mais infinito mais devagar do que qualquer função exponencial, qualquer função polinomial. Ela vai para mais infinito, mas ela vai muito devagar, cara. Inclusive, se o ser humano parasse de poluir a natureza conseguiria se regenerar de forma perfeita. Ela regenera a uma taxa logarítmica, de pouquinho, mas ela vai se regenerando. Okay? Então essa é a taxa logarítmica, né? Ela sobe, mas muito devagar. E a exponencial, né, explode. Ok? Então, beleza. E aqui nós temos aqui umas famílias das funções logarítmicas. Eu coloquei vários aqui, ó. Notem que todas elas estão amarradas nesse ponto aqui, olha. Por que todas elas estão amarradas nesse ponto? Porque as exponenciais estavam amarradas nesse ponto, ok? E essas aqui são o espelho das famílias exponenciais. Então elas estão amarradas nesse ponto, ok? Aí eu coloquei, e olha só a parte curiosa aqui. Agora que eu vi lá, você mudou de opinião, né? A Raquel mudou de opinião. Isso aqui eu tenho várias. Note que todas essas aqui são funções logarítmicas, ok? São várias, são infinitas funções logarítmicas, né? Essas funções, elas variam com o quê? Elas variam com a base, ó. Olha só, a base dessa daqui é o 2. Então, essa daqui é a inversa de 2 elevado a x, ok? A base dessa rosinha aqui é o 5. Então, essa rosinha, ela é a inversa do 5 elevado a x. Cada uma é a inversa de uma exponencial. Esse daqui que é o log na base 10. Quando aqui a base é 10, você pode até suprimir. Fica só log de x. Mas beleza, essa daqui é a branquinha. Ok? A base dela é 10. Então, essa função é a inversa de quem? É a inversa da 10 elevado a x. Ok? Se eu desenhar a 10 elevado a x, para eu desenhar a 10 elevado a x, só traçar uma reta, uma diagonal aqui, pegar essa branquinha e espelhar por aqui. Okay? Então, cada uma tem. Agora, olha só a disposição delas. À medida que a base fica menor, olha aqui a base 2, a função logaritmo está mais acima. Do número 1 para frente, né, para x igual a 1 para frente, o gráfico dela fica mais acima. Ó, eu peguei a base 3, aumentei a base. Aí o gráfico dela caiu um pouquinho. Ó, peguei aqui a base 5, ó, o gráfico caiu de novo. Okay? Agora a base 10, o gráfico caiu de novo. Então, à medida que eu vou aumentando a base,
ele vai caindo, o gráfico vai caindo aqui, para x maior do que 1. E vai fazendo o contrário, entre 0 e 1, inverte, né? O gráfico que ficava acima do outro aqui inverte, ele fica abaixo. Um fica abaixo do outro. Por quê? Porque à medida que eu aumento essa base aqui, ela faz isso aqui, por quê? Porque essas aqui são simétricas a quem? As exponenciais. À medida que eu aumento essa base aqui, ela vai ficando mais inclinada. Aqui, né? Então ela vai ficando mais inclinada, vai passando por aqui e vai ficando mais inclinada à medida, né, que eu vou aumentando essa base. Então a do logaritmo ela vai descendo, vai ficando mais nesse estilo aqui, né? Ok? Então tá aqui. Aumentou a base, ela vai abaixar. Beleza? Todas elas estão amarradas no 0. Isso significa que se eu pegar qualquer uma função e aplicar o número 1, o resultado é 0. Quem que é o log na base 5 de 1? 0. Log na base 10 de 1? 0. Log na base 3 de 1? 0. Ok? Agora nós vamos começar a trabalhar com log. Ok? Nós definimos o log. A última coisa aqui, eu acho que... quem é o domínio e a imagem do logaritmo? Ok? Vamos pegar aqui com base maior do que 1, né? Por enquanto, do jeito que está aqui. Quem que é o domínio e a imagem? Deixa eu ver se tem algo mais. Quem que é o domínio e a imagem? Vamos olhar para essas aqui. Domínio da função logaritmo. Log na base, numa certa base maior do que 1. Ó, eu vou colocar aqui, ó, se A é maior do que 1, ok? Então, quem que é o domínio? Quem que é o domínio dessa função? Log na base A. Isso aqui é o nome da função, viu? Isso aqui é o nome da função. Então, quem que é o domínio dessa função? Quem que é a imagem dela? Domínio e imagem. Alguém consegue falar? Isso aqui eu vou esperar vocês me responderem, porque vocês precisam... Vocês têm que saber olhar para o gráfico de uma função e falar, não, o domínio dessa função é esse número. E a imagem é esse outro aqui. Ok? Então, vamos lá. Domínio, todos os reais. Domínio, todos os reais. Daniel falou, os reais maior que 1. A Raquel, se for maior que 1. Ó, e de 0 para mais... ok, vocês estão pegando... ok. Vocês estão fazendo distinção da base. Mas o fato é, o domínio, você vai simplesmente pegar o quê? O gráfico dessa função e espremer assim, ó. Pá. Quando você espremer o gráfico dessa função, só vai ter função daqui para cá. Nem no 0 não vai ter. Então, o domínio é daqui para cá. Então, quem que é o domínio? Os reais estritamente maiores do que 0. Ok? Então, os reais maiores do que 0. Tem jeito de a gente enxergar isso aqui de outra forma? Tem, daqui a pouquinho eu vou falar. Então, isso aqui é os reais maiores do que 0, né, estritamente maiores do que 0. Reais positivos tirando o 0. Ok? E a imagem? Quem que é a imagem? Quem que é a imagem? Eu vou pegar esse gráfico e vou espremer aqui no eixo Y, ok? Ó. Pá! Quando eu faço isso, o quê? Tem coisa na reta toda, ok? Então a imagem é todos os números reais, ok? Qualquer número real que você imaginar vai ser imagem de algum logaritmo. Por exemplo, se eu pegar esse número aqui, ó, isso aqui é um número real, beleza. Ele é a imagem pela log 10, ó, desse número aqui, ó. Isso significa o quê? Que quando o número que eu estou aplicando o log estiver entre 0 e 1, a imagem dele vai ser negativa. Quando passa de 1, a imagem é sempre positiva. Ok? É uma coisa que você tem que ver.
quando eu aplicar esse número e esse número for menor do que 1, a imagem do log vai ser negativa. Quando esse númerozinho for maior do que 1, a imagem vai estar sempre positiva. E quando for 1, a imagem é 0. Ok? Então, quem que é a imagem? Ó, agora está até trovejando aqui, hein? Los reales. No? Agora, como que você pode enxergar isso aqui de uma outra forma? Bom, o log não é a inversa da exponencial, né? Não é a inversa da exponencial. Então, esse daqui é a imagem da função exponencial, a elevado a x. E esse daqui é o domínio da a elevado a x. Função exponencial, ela tem esse domínio e imagem, ok? E como a log é a inversa dela, basta eu inverter domínio com imagem, ok? Just like that. Beleza? Beleza. Agora nós vamos trabalhar a primeira coisa importante que você tem que ter na sua mente quando você estiver trabalhando com logaritmo. Mas você falou maior que 1 na primeira pergunta, ué. Eu falei maior que 1 na primeira pergunta. Que primeira pergunta? Não, assim, a minha pergunta é quem que é o domínio? Ah, não, sim. Ok, não, entendi agora. O que eu estou dizendo é que eu estou supondo que o A é maior do que 1. Agora eu entendi a sua dúvida aqui. É porque ficou ambíguo, né? Eu estou falando que esse Azinho aqui é maior do que 1, ok? Então estou fixando esse Azinho é maior do que 1. Por quê? Porque quando eu fixo esse Azinho maior do que 1, o gráfico da minha função é desse estilo, ok? Quando o meu LN, quando a base do meu LN é menor do que 1, o gráfico fica nesse estilo aqui, ó. Passa também pelo 1, o domínio também é sempre maior que 0, a imagem são os reais também? São os reais também. Mas era só para não confundir vocês. Então eu pensei, vamos pegar a base do logaritmo maior que 1. Então aí a gente vai olhar só para funções desse estilo, para a gente analisar quem que era o domínio e a imagem, né? Então, considerando que o A é maior que... Esse A que eu estou falando aqui não é esse número aqui, viu? É porque tem que... né? O A que eu estou falando aqui seria esse 5, que é maior que 1, o 10, que é maior que 1, né? E assim vai. Aí eu estava dizendo o seguinte, olha, o X, quando essa base for maior que 1, o gráfico da minha função é isso aqui. Aí esse valor X, ele pode ser qualquer valor estritamente maior do que 1. Pode ser maior que 1, desculpa, estritamente maior do que 0, ok? Pode ser 1, que vai dar o 0, pode ser maior do que 1, beleza. Pode ser entre 0 e 1, esse valor aqui pode também. No caso que ele for entre 0 e 1, a minha imagem será negativa, ok? No caso em que ele for maior do que 1, a minha imagem será positiva. Aí o que eu falei que era maior do que 1 era a base do logaritmo para a gente trabalhar. Beleza? Não, eu falei isso. Eu falei em algum momento, não, vamos considerar para A maior do que 1. Mas era aquela basezinha lá. Aí para A maior do que 1, agora eu estou vendo sua resposta. Para A maior do que 1, o domínio é sempre maior do que 0. Isso é verdade. Isso é verdade. Ó. Não, é verdade. Vocês responderam certo. É porque quando eu falei 1, eu estava falando da base, mas vocês entenderam do número do domínio, né? E aí, beleza, essa é a resposta.
Alguém falou aí do... Ó, a função exponencial logaritmo dá na mesma, então. Ok. O seu argumento era antes da minha explicação. Não. São coisas diferentes, né? E basta eu trocar aqui o domínio com a imagem, né? Domínios reais, imagem maior que 0. E aqui o domínio imagem troca. Beleza? Agora vem a primeira coisa. Isso aqui... esse 2 e 3 é o que você... Isso aqui que é importante. Isso aqui é importante. Os 2 e 3 aqui, em termos de interpretação, de entendimento, na minha humilde opinião, esses dois aqui são muito importantes. Ok? Ó. Então, a consequência direta da definição. Eu vou deixar até esse daqui, ó. Log na baseada de x igual a y, então a elevado a y igual a x. Né? Ok. Ok, vamos tratar da 1 aqui, vamos tratar da 1. Let's deal with 1 first. Vamos pegar assim, ó. O que você tem que entender é o que é o logaritmo ser a inversa da exponencial, ok? O logaritmo é a inversa da exponencial. Deixa eu fazer o seguinte, primeiro eu vou mostrar a 2 e a 3, depois eu mostro essa daqui, porque eu acho que fica mais fácil vocês entenderem a outra lá. Deixa eu pegar essa daqui primeiro. Deixa esse aqui guardado, deixa eu fazer aqui embaixo. Olha, a minha função é f, que é a função exponencial, eu vou chamá-la de a elevado a x. A elevado a x. E a inversa dela é o log na base a de x, ok? O que quer dizer que uma função é a inversa da outra? O que uma faz, a outra desfaz, ok? O que uma função faz, a outra desfaz. O que isso significa? Isso significa que se eu tiver a minha função... Se eu for fazer essa composição aqui, ó, a f composta com a f' em x, isso aqui, no final das contas, isso aqui será o próprio x, ok? Se eu tenho um valor x, aí eu aplico a f inversa, depois eu aplico a f, o que a inversa fez com x, a f desfez, ok? E aí o resultado é só o x. Né? Agora, vamos usar aquela técnica de calcular a inversa que nós treinamos nos exercícios lá da primeira prova. Ó, eu estou compondo f composta com f inversa, avaliada em x, é a f da f inversa de x, ok? Mas quem que é a f? Quem que é a f inversa de x? A f inversa de x é o log na base a de x. Então, esse aqui é o log na base a de x. Mas quem que é o f de alguma coisa? O f de alguma coisa é o a elevado a coisa, ok? Então, isso aqui é o a elevado a essa coisa. A elevado a log de a de x. Esse resultado aqui é o próprio valor x. Okay? Isso aqui é o próprio valor x. Ó. X é igual a isso aqui. Então, a gente tem o seguinte fato. O que você tem que ver é o seguinte. Você tem que enxergar isso aqui como uma potência. Ok? Essa daqui é a base e isso aqui é o expoente. Ok? Deixa eu tirar um pouquinho aqui do... Ó, isso aqui é uma potência. Essa daqui é a base e isso que está aqui tudo é o expoente. Ok? Quando o meu expoente for o log na base a
de x e a minha potência, da minha potência, e a base da minha potência for o a, né, com esse mesmo azinho aqui, eles se anulam. O a elevado a log na base a se anula, sobra só o que tiver aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é o valor de x. Por quê? É por definição, porque primeiro nós definimos a função exponencial, nós vimos que ela é invertível, e a gente definiu a inversa dela como sendo logaritmo. Então, basicamente, eu estou pegando um valor x, aplicando o log na base a, estou mexendo nele, vai dar um número aqui, aí eu estou pegando isso aqui e colocando no expoente de uma função exponencial. Então, eu estou desfazendo o que o log fez. Vai sobrar só esse x. Então, a elevado a log na base a de x, sobra só o que tiver aqui. Se tiver um bonequinho desenhado aqui, é o bonequinho desenhado que vai sobrar. Então, x é igual a a elevado a log na base a de x. Por quê? Pelas inversas, ok? Porque uma é a inversa da outra. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer a f inversa da f. Ok? Então, eu sei aqui que o meu x também é a f inversa da f de x. Okay? Então, isso aqui é a f inversa da f de x. Isso aqui é a f inversa. Quem que é a f de x? É o a elevado a x. E quem que é a f inversa? Quem que é a f inversa de x? É o log na base a de x. Então, f inversa de alguma coisa é o log na base a dessa coisa que está aqui. Entendeu? Mas quem é a coisa que está aqui dentro? É isso aqui. Então, é isso que eu tenho que jogar lá. Então, isso aqui vai ser o log na base a de quem? Dessa coisa aqui, de a elevado a x. Então, aqui, basicamente, eu estou o seguinte, ó, eu estou com o valor x, aí eu coloquei isso como sendo o expoente de uma potência, né, com base a. Então, eu mexi nisso, né, eu comecei com x, aqui, ó, comecei com x, mexi nele, coloquei a elevado a x, deu um número diferente. Para esse número, eu cheguei com log na base a e apliquei nele. Então, quando eu pego o x, quando eu faço a elevado a x, eu mexi no número. Aí, quando eu venho com log na base a e aplico aqui, eu desfaço o que eu fiz. Sobra só o meu x. Então, isso aqui é x. Ok? Por quê? Porque uma é a inversa da outra. Ok? Então, log na base a de a elevado a x é x. Tá? São essas duas coisas que tem. Ó. A elevado a log na base a de x é x. Uma é a inversa da outra. Ok? E o log na base a de a elevado a x é x. Beleza? Agora vamos fazer com a notação do ln, que eu acho que é mais bonitinha, né? Antes disso, então deixa eu colocar o seguinte, olha, se eu tenho aqui, ó, log na base a de x, isso aqui é igual a y, então o que eu vou fazer? Esse número, suponho que o x é um certo número, e o a está fixo, eu peguei um certo número x e apliquei isso aqui e deu um número y. Então tem isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui sendo o expoente da seguinte potência, da potência tendo a como base. Quando eu faço isso, eu tenho isso aqui, ó, essa potência é igual a essa potência. Ok? Então, novamente, se isso era igual a isso, ok? E o a é maior do que 1, ok? E isso é igual a isso. Na verdade, o a aqui pode ser qualquer um, né? Maior ou menor. Só se fosse em equação que daria problema. Se isso é igual a isso, então eu vou colocar isso aqui dentro de potência, ok? Como expoente de potência de uma base A. Por que eu escolhi a base A? Porque aqui a base do logaritmo é A. E aí o que eu posso fazer isso aqui? A elevado a log de A na base x, sobra só o x. Então isso aqui é igual a
x aqui, só sobrou esse aqui, a elevado a y. Então, por isso que a gente diz o seguinte, olha. Se você começa dessa equação, log na base a de x igual a y, então isso ocorre se somente se isso ocorre. Então, isso aqui ocorre se somente se isso aqui ocorre. Por quê? Porque a partir disso aqui eu aplico o A dos dois lados. Okay? Aplico o A dos dois lados, eu chego nisso aqui. Então, isso aqui que eu acabei de falar resume esses três. Ó. Log na base a de y de x igual a y, a elevado a y igual a x. Se eu pegar o a elevado a x e aplicar o log nessa mesma base, vai sobrar só o x. Se eu pegar o log na base a de x e aplicar o a como, né, elevar isso aqui, colocar o a como base aqui, isso aqui só vai sobrar só o x. Ok? Vamos fazer isso aqui na notação do ln. Ó. Notação do ln. Se eu tenho aqui a minha f de x é o ln, a exponencial de x elevado a x. Então a minha f inversa é o ln. Ok? Minha f inversa é o ln. Então, o que eu vou fazer? Se eu compor uma com a outra, ó, x. Se eu compor o e com ln, então eu posso fazer o seguinte, ó, ln de e elevado a x é o próprio x. Ou o contrário. Se eu pego o x e aplico o ln para depois exponencial, eu vou estar assim, ó, e elevado a ln de x. Né? Se eu tenho o x, eu aplico o ln, vou dar um número. Se eu aplico a exponencial, vai ficar só o x. Né? Então, essa aqui é muito mais usual, ok? Basicamente, vocês vão usar só isso aqui lá no cálculo. Ok? Que o ln do e elevado a x é o próprio x. Ok? E que o e do ln de x é o próprio x. Né? Isso aqui você usa toda hora. Isso aqui você usa demais, isso aqui, ó. Okay? Isso aqui é importante. Beleza. Aí nós temos várias propriedadezinhas aí da exponencial, do logaritmo, né? Que a gente viu lá no ensino médio, né? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, o que eu acabei de explicar para vocês, ó. Log na base de x eu chamo de ln, né? O ln de x igual a y, elevado a y igual a x. Né? O e avaliado no ln de x é x. Ó. O ln no e de x é x. E o ln de e é 1. Tudo isso aqui eu já falei. Okay? E a gente tem uma forma de mudança de base, né? Também, né? Log de x na base a é o ln de x sobre ln de a. Na verdade, eu poderia colocar qualquer outra base b aqui, mas isso aqui é uma mudança de base. E aí a gente acaba por aqui. Aqui termina a definição que eu queria falar do logaritmo, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que trabalhar com as equações logarítmicas, ok? Mas eu acho que eu vou deixar isso para amanhã. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Vocês entenderam? Talvez o final ficou um pouquinho mais complicado, mas vocês entenderam. Aqui, ó. Deixa eu fazer só uns aqui, só para você ter noção, ok? A minha pergunta é, vocês entenderam a função logarítmica, o gráfico da função logarítmica? Ela, né, como inversa de função exponencial? Né? Não, beleza. Ok. É pelo seguinte, é porque aquele final eu estava meio falando a teoria que a gente pode
aplicar aqui nos exercícios para fazer. Eu vou fazer esses 3 exercícios aqui para você entender. Ó, calcule pela definição os seguintes logaritmos. Então eu tenho aqui o item A. Ok. Ó. Então, eu não sei se eu... Deixa eu só ver aqui se eu... É o 17? É porque tinha uma propriedade da... Que... Deixa eu só ver se eu passo para essa propriedade aqui. Engraçado. Não, tá aqui embaixo, aqui, peraí. É porque tá... aqui, ó. Aqui, ó. É porque tava... Por isso que eu falei assim, engraçado. Porque eu escrevi a propriedade, mas não passei. Aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Log na base A. Quando a gente tem o produto aqui dentro, a gente pode sair como soma, ok? Quando a gente tem a divisão, a gente pode sair como subtração. E quando a gente tem uma potência, a gente pode jogar esse R lá para frente. Ok? São propriedades do logaritmo. Que é isso aqui que eu estava procurando. Então, agora sim. Então, beleza. Aqui. Então, eu tenho aqui, ó, log na base 2 de 1/8. Né? Eu posso escrever isso aqui de 2 formas, ok? Se eu quiser usar a definição, eu faço o seguinte, olha. Eu chamo isso aqui de y, ok? E aí, o que eu faço aqui agora? Como a base do meu log é 2 aqui, como a base do meu log aqui é 2, então eu vou colocar todos esses lados aqui como expoente de uma potência de base 2. Então, o que eu estou dizendo é que eu vou colocar um 2 aqui embaixo, na minha base, ok? E vou deixar esses números aqui em cima. Log, deixa eu escrever maior aqui. Então, vou colocar assim, ó, 2 aqui embaixo e vou colocar log na base 2 de 1/8. E aqui 2 elevado a y. É basicamente o seguinte, imagine, tem dois números que estão lá dando sopa e eles são iguais. Né? Aí você chega com o número 2 e ergue os dois ao mesmo tempo, ok? Formando uma potência. Okay? Então agora você tem uma igualdade de potências aqui, ó. Por que é bom fazer isso? Bom, primeiro, por que pode fazer isso? Você pode fazer isso porque os números aqui são iguais. Então, você pode pegar qualquer outro número e colocar esses números originais como expoente da potência. Beleza? Então, eu cheguei com esses 2 números, encaixei aqui, ó, gerei igualdade de potências. Agora, qual que é a utilidade em fazer isso? A utilidade em fazer isso é que o log e a exponencial são inversas. Então, 2 elevado a log na base 2... Uma é inversa da outra, significa que só vai sobrar 1/8 aqui. Esse é o fato. Então, desse lado aqui, só sobra o 1/8. E desse outro lado aqui, 2 elevado a y. E é o y que eu quero. Queremos encontrar y. Okay? O que eu fiz? Eu peguei essa expressão que eu queria encontrar, que é o log na base 2 de 1/8, chamei essa expressão de y, e aí eu quero encontrar o y. E eu estou gerando uma nova equação. Essa equação é uma equação exponencial agora. Né? Então, olha, isso aqui é igual a... vou fazer devagar aqui, ó, 2 ao cubo, 2 elevado a y. Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 2 elevado a menos 3, ok? Porque é meio elevado a 3, né? Então, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a y. Beleza, agora eu tenho equação de 2 potências com uma igualdade de 2 potências com a mesma base. Ok? Isso significa o quê? Que esses expoentes aqui são os mesmos. Okay? Então, eu achei o y é menos 3. Então, o meu y é menos 3. Então, moral da história, o que eu fiz? Eu parti de uma
eu parti de uma equação, eu igualei isso aqui a uma letra, gerando uma equação logarítmica, apliquei esses dois números numa base, né, que coincide com essa base daqui, ok? Para gerar uma equação exponencial. Aí eu resolvi a minha equação exponencial. Então, y é igual a menos 3. Ou seja, o log na base 2 de 1/8 é igual a menos 3. Ok? Assim, nós podemos resolver. Ok? Qual seria uma outra forma de nós resolvermos isso aqui? Uma solução alternativa. Eu posso fazer isso aqui, o seguinte, ó, log na base 2 de 1/8, né? 1/8. Isso aqui é o log. Deixa eu escrever aqui na frente aqui. Isso aqui é o log na base 2 de quem? Isso aqui é 2 elevado a menos 3. Ok? 2 elevado a menos 3. 1/8 é 2 elevado a menos 3. Deixa eu colocar assim, ó. Ok? Só que eu tenho um log de potência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar muito bem esse expoente da potência e jogar para cá. Ok? Então, você pode chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Isso aqui é menos 3 log de 2, log na base 2 de 2. Mas espera aí, o log na base 2 de 2, quanto que é o log na base 2 de 2? Log na base 2 de 2 é 1. Então vai ficar menos 3, que multiplica 1. O log na base A, ó, log na base A de A é 1. Por que que é 1? Isso aqui vem da exponencial. Ok? Só pensar um pouquinho no gráfico você vai entender. Então isso aqui vai dar o quê? Dá menos 3, né? Então é uma outra forma de fazer. O que eu fiz? Eu coloquei isso aqui como potência, joguei a potência para frente. E o log na base A de A é 1. Usei essa propriedade aqui. Qual que vocês preferem? Usar essa ou usar a definição? Ou nenhuma? Beleza, pessoal. Na verdade, eu não prefiro. A que eu prefiro não é nenhuma dessas aí. A que eu prefiro é essa daqui, ó. Deixa eu fazer esse exercício da forma com que eu faria lá no cálculo 1. Log de 2 na base. Aqui, ó, log na base 2. Não, seria esse mesmo. Porque se tivesse potência, eu passaria o ln. Mas isso aqui é... Não, seria esse mesmo. Se fosse... É porque uma forma de você resolver exercício da forma 2 elevado a x igual a 3, por exemplo, você passaria o log na base 2. No cálculo 1, a gente é acostumado a passar o ln dos dois lados, né, que é mais comum. Ok? A gente vai chegar lá. Deixa eu fazer só mais esse aqui e aí acabou. Ok? Só resolver isso aqui, só para você pegar a manha. Ele quer que nós resolvamos isso aqui usando a definição. Então, eu vou igualar a y, vou colocar tudo com potência 8 elevado a log 8 de 4, 8 elevado a y. Ok? Então, 8 elevado a log de 8, sobra só o 4. 8 elevado a y. Ok. Bom, isso aqui eu vou colocar potência comum. Isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 2 ao cubo. Y. Potência de potência, né? O
Isso aqui é 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 3y. Então eu tenho que 2, 3y. Então meu y é 2 terços. Tá vendo? Tanto que é rapidinho. Vou fazer mais uma. Ok, só a última. Então beleza, aqui y igual a 2 terços. Vou fazer só mais essa aqui, só para ficar feliz aí todo mundo. Vou pegar essa daqui. Isso aqui é y. Ok? Então, vou colocar isso aqui tudo na base 0,25. 0,25 elevado a log na base 0,25. Deixa eu apagar aqui, ficou muito... Então é 0,25 elevado ao log na base 0,25 de 32. Desse lado aqui eu vou ter o 0,25 elevado a y. Beleza? 0,25 elevado a log na mesma base de 32, sobra só o 32. Isso significa que desse lado aqui, 32. Desse lado aqui, sobrou 32. Desse outro lado aqui, sobrou... É isso mesmo aqui? Ok. Desse outro lado aqui, sobrou 0,25 elevado a y. Então, eu acho que o livro errou aqui, porque não tem como você colocar isso aqui como mesma base, ok? Aqui, esse daqui é um 2 elevado a 5, e isso aqui é o que? Ah, não, tem como, isso aqui eu posso pensar como um quarto, né? Então, isso aqui, ó, 0,25, a gente pode pensar como um quarto, ok? Então, beleza. É porque eu ia falar que mesmo se não fosse possível, a gente consegue resolver tranquilamente aplicando o ln. Ok, lá no cálculo a gente aplicaria o ln. Então, isso aqui é o 2 elevado a menos 2 elevado a y. Então, isso aqui é o que? 2 elevado a quinta. Isso aqui é o 2 elevado a menos 2y. Isso significa que eu vou ter uma igualdade desses dois. Então, eu vou ter aqui que o 5 menos 2y. Ok? Então, o y é quanto? O y é menos 5 meios. Beleza? Note que tudo isso que eu estou fazendo aqui, rapidinho e tal, tudo isso nasce daqui, olha. Eu olho para cá e falo e tenho a seguinte ideia. Vou aplicar 0,25 como base em ambos os lados. Por que eu estou fazendo isso? Porque o log é a inversa da exponencial. Por tudo isso que eu expliquei, entendeu? Tudo isso que eu expliquei é exatamente para justificar para você por que faz sentido eu colocar esses dois números como expoente de uma potência cuja base é a mesma base do logaritmo. Porque quando eu faço isso, essas aqui são inversas, sobra só esse número. E eu transformo a equação numa equação exponencial e a resolvo via forma exponencial. Beleza? Então, essencialmente é isso. Mas, assim, nós não fizemos praticamente nenhum exercício hoje, só esses três que eu fiz rapidinho. Amanhã a gente só vai fazer exercício o tempo inteiro. Ok? O tempo inteiro, fazendo exercício, exercício, exercício. Tá joia? Bom, então é isso aí. Vamos parar por aqui. E se você não entendeu muito o gráfico, o que eu lutei para você conseguir entender, que é importante, então a minha mensagem é
Isso aqui, ó. Isso aqui é o importante para você entender, ó, que o A é elevado ao log na base A de x, é o próprio x, que o log na base A de A elevado a x é o próprio x, né? E na notação do ln, o e elevado ao ln de x é o próprio x, e o ln de e elevado a x é o próprio x. Em resumo, o resumo da aula, a aula se resume algebricamente a esses fatos aqui, ó. A exponencial e a logarítmica, a exponencial e o logaritmo, né, a função exponencial e a função logarítmica, uma são a inversa da outra. Então vale isso aqui. Ok? E é a partir disso que a gente consegue resolver equações, e inequações, etc. Tá joia?